Terapia ocupacional social, formulações à luz de referenciais freirianos. Magno Nunes Farias, Roseli Esquerdo Lopes. Resumo. Realiza-se uma reflexão crítica, tendo como finalidade discorrer sobre a terapia ocupacional social enquanto campo de saberes e práticas, com base no referencial freiriano, com foco em três conceitos: educação como prática da liberdade, diálogo e conscientização. A terapia ocupacional social busca articular praxis junto às populações em processos de rupturas de suas redes sociais de suporte e que vivenciam limitações na participação social, por meio de ações que articulam a dimensão comunitária e territorial dos sujeitos, em perspectiva micro e macro social. Entende-se que as formulações de Paulo Freire são potentes para orientar as intervenções, tendo em vista que os conceitos apreendidos fortificam os percursos já percorridos pelas especificidades do campo, dando base para se ir além. São referenciais teóricos consistentes para se elaborar e realizar ações comprometidas com a libertação de sujeitos e grupos subalternizados, oferecendo aportes para se lidar com relações de opressão e fomentar as possibilidades de transformação. Exigem, todavia, o compromisso com a luta por uma sociedade mais justa ou menos desigual, tendo o diálogo, a liberdade e a conscientização como princípios para o seu que fazer técnico e ético-político, engendrando ou indo na direção do inédito viável. Palavras-chave: educação, conscientização, mudança social, participação social, Paulo Freire e terapia ocupacional. 1. Introdução. A terapia ocupacional social, desde seu surgimento, tem como uma de suas referências os aportes freirianos, Malfitano, Herol, 2014. De acordo com o levantamento de Contígio e Santiago, 2018, as produções desse campo são marcadas por citações desse autor. Assim, o intuito deste ensaio é discorrer sobre a terapia ocupacional social com base no referencial teórico de Paulo Freire, produzindo uma articulação crítica, ou seja, pretende-se desenvolver alguns conceitos freirianos e refletir sobre as contribuições para a produção epistêmica, técnica, ética e política da terapia ocupacional social, seu que fazer, abre parênteses, ação, reflexão, praxis, fecha parênteses. O percurso realizado aqui, primeiramente, de uma breve biografia de Paulo Freire, seguida de formulações que localizam pressupostos da terapia ocupacional social, para, assim, chegar às reflexões e propostas elaboradas com base em três conceitos do autor: educação como prática da liberdade, diálogo e conscientização, os quais são tecidos e pensados para a praxis da terapia ocupacional social. 1.1. Paulo Freire. Paulo Régulos Neves Freire nasceu em Recife, Pernambuco, nordeste do Brasil, em 19 de setembro de 1921 e morreu em 2 de maio de 1997. Ao longo da sua vida, deixou um intenso legado para a educação, assim como diversos recursos teórico-críticos para compreender as relações de opressão e libertação, que constituem a existência de homens e mulheres que estão no mundo, com o mundo e com os outros. Freire 2000. Mundo marcado pela malvadez, mas, segundo Freire, tomado pela possibilidade política e ideológica da justiça, do progresso, da transformação e da libertação. Brandão, 2014, Andreola, 2000. Gadotti, 1997, discorre sobre Freire e seu compromisso com os oprimidos, engendrando possibilidades para a transformação dessa condição, na busca por movimentos pedagógicos revolucionários, problematizadores e dialógicos, na tentativa de não se denunciar as mazelas do mundo, como não só de denunciar as mazelas do mundo, como também de anunciar formas e possibilidades para sua superação.
Ademais, Freire e as suas ideias deram vida aos diversos movimentos de luta pela educação popular no Brasil, como o Movimento de Cultura Popular, MCP, Centro Popular de Cultura, CPC, Movimento de Educação em Base, MEB, entre outros, protagonizando movimentos de alfabetização dos trabalhadores no país, onde os currículos de cultura tomaram uma grande proporção. Freire assumiu, em 1964, a coordenação do Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação, trabalho que foi interrompido pelo golpe militar que o levou ao exílio. Porém, suas iniciativas e realizações foram sementes, ainda que precisassem ser cultivadas de maneira clandestina no Brasil da ditadura militar. Não obstante, Freire permaneceu formulando, criando, ensinando e debatendo suas concepções mundo afora. Com a anistia política no fim dos anos 70, retornou ao Brasil em 1980 com novas experiências e forças para recriar e reconhecer o país, contribuindo como professor, escritor, político e orientador de todos nós, de forma original e destacada, para a renovação do pensamento pedagógico nacional e universal. Nozella, 2008, página 180. Sempre engajado na educação como prática da liberdade e de conscientização junto a homens e mulheres oprimidos, adaptados, para tornarem-se sujeitos no mundo, com o mundo e com os outros, para a inserção. 1.2. Terapia ocupacional social e a busca por um que fazer crítico. A terapia ocupacional chega ao Brasil em meados de 1950, no Rio de Janeiro e São Paulo, antes como formação técnica e depois como profissão. Reis e Lopes, 2018. Orientou-se como um curso dirigido à reabilitação em saúde, envolvendo intervenções junto a sujeitos com deficiências físicas, em um contexto de acordos de cooperação internacional, sob a coordenação da Organização das Nações Unidas, ONU, da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e das Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, desde o fim da década de 1940, especialmente preocupados com demandas da produção capitalista. Monzelli, Herol, 2019. Nesse percurso, também consolidou sua participação em todo o uso do trabalho e da ocupação na dimensão da intervenção psiquiátrica, junto a indivíduos com transtornos mentais, no âmbito de instituições totais existentes no Brasil desde o fim do século XIX. Soares, 1991. Dessa maneira, a profissionalização da terapia ocupacional se voltou tanto para a reabilitação da função /capacidade/incapacidade corporal, quanto para o trabalho, ocupação, atividades, como recurso na clínica psiquiátrica e para o desempenho funcional/ocupacional. Tais parâmetros para as ações da profissão, que se estabelecem historicamente como hegemônicas, alicerçam-se em processos de mediação saúde e doença, do saber da clínica biomédica psicológica, arcabouço que leva a uma perspectiva reducionista quando voltado aos problemas sociais, acarretando sua medicalização e ou psicologização. Barros, Herol, 2007. A percepção dos limites para lidar com os problemas sociais a partir do binômio saúde e doença se inicia timidamente na década de 70, quando a terapia ocupacional começa a sua inserção no campo social, instituições prisionais ou para jovens em conflito com a lei, abrigo de crianças e adolescentes pobres, asilos para idosos pobres. Deparando-se com novas demandas e em que as perspectivas de reabilitação física ou psiquiatra se mostram inadequadas e reducionistas, fazendo emergir a terapia ocupacional social. Barros, Herol, 2002. Esse campo de saberes e práticas tem como base duas perspectivas teóricas: a compreensão crítica sobre a questão social do Brasil, ou seja, os problemas relacionados à desigualdade social que limitam a participação social e a cidadania de vários grupos em vulnerabilidade, colocando a terapia ocupacional social com a intencionalidade de superar o papel profissional de adaptador social e forjar-se como articulador social.
e o posicionamento pela inadequação dos saberes biomédico, psicológico e do binômio saúde-doença para articular sua atuação com sujeitos e grupos populacionais em processos de ruptura de redes sociais de suporte, trazendo outros referenciais teórico-metodológicos à tona, mais próximos das ciências humanas e sociais. Lopes e Malfitano, 2016. Assim, questiona-se fortemente o papel político e técnico dos profissionais com relação às problemáticas sociais. Pontua-se a recusa a uma atuação reprodutora das lógicas de opressão e desigualdades, e a defesa de uma outra, que engendre o terapeuta ocupacional enquanto articulador social com um compromisso técnico-político junto a homens e mulheres subalternizados, em prol da democratização de direitos e do exercício da cidadania. Lopes, 2016. Para isso, tornam-se suportes epistemológicos advindos das ciências sociais, humanas, da educação e da própria terapia ocupacional para um posicionamento teórico e prático frente àquelas problemáticas que envolvam dialeticamente sujeitos individuais e coletivos e as contradições e desigualdades sociais e culturais no Brasil. Configuram-se nesse processo referenciais teóricos que fundamentem a praxis terapêutico-ocupacional social. Barros, Herol, 2002. Ademais, compreende-se a terapia ocupacional social como uma perspectiva, um campo de produção crítica de ações e reflexões, que fazer/praxis, que desestabiliza a hegemonia da terapia ocupacional técnico-científica, em seu sentido reducionista, marcado pelo que se toma como neutralidade política. Galego, 2009. Esse ponto de vista contribuiu para a necessidade de sulear a terapia ocupacional, a partir do momento que se constitui uma abordagem com base nas necessidades sociais, culturais e geopolíticas do Brasil. Sulear é um termo que Paulo Freire utiliza em Pedagogia da Esperança, Freire, 1992, dando força à enunciação de uma perspectiva do Sul, rompendo o silenciamento que marca os países colonizados e ou periféricos com relação ao ordenamento mundial, que importaram modelos sob a hegemonia de países economicamente centrais, com grande predomínio anglo-saxão, inclusive na terapia ocupacional. Logo, é possível dizer que a terapia ocupacional social procura se anunciar partindo das necessidades e demandas desse sul histórico, econômico, cultural e, portanto, socialmente colocado, tomando-se especificamente o Brasil. Parafraseando Freire em Educação como Prática da Liberdade, a terapia ocupacional social, assentada na emergência das problemáticas sociais nacionais, procura forjar um projeto profissional, negando-se a transplantar soluções inadequadas e inoperantes aos problemas do contexto, vendo-o criticamente. Conclui-se que, de forma integrada, acrescida e crítica, esse campo ganha, pouco a pouco, consciência de suas possibilidades como resultado imediato de sua inserção no seu mundo e da captação das tarefas de seu tempo ou da divisão nova dos velhos temas. Freire, 2016, página 73. Pontuada por tais parâmetros, a questão que nos mobiliza nessa produção é: como os referenciais freirianos podem informar a praxis da terapia ocupacional social? A seguir, delineamos algumas respostas possíveis a essa questão, com foco em 3 conceitos, que nos parecem potentes, sendo eles: educação como prática da liberdade, diálogo e conscientização. É fato que os escritos de Freire não fixam conceitos isolados. Há uma dialética em todas as suas formulações, concepções, denúncias e anunciações. Dentro de uma categoria se anuncia uma diversidade de outras. Porém, compreende-se que o exercício de localizar categorias é necessário para que o desdobramento da teoria no âmbito da terapia ocupacional social fique mais rigoroso e possa, de fato, conformar-se com um referencial conceitual.
Todavia, é importante dizer que a busca pela categorização de alguns conceitos é mais para entender a sua radicalidade e jamais para sectarizar ou reduzir o seu alcance original. 2. Educação como prática da liberdade, diálogo e conscientização. Praxis para a produção do inédito viável. Dada a complexidade das obras de Freire, sua proposição de uma educação como prática da liberdade vem sendo trabalhada e discutida por diversos campos do conhecimento. Esse conceito é colocado enquanto perspectiva de uma praxis progressista, pautada na emancipação dos sujeitos que vivenciam processos de opressão e desumanização, em contraposição a uma educação bancária alienada a serviço da ética do mercado. Freire, 1981. O deslocamento dessa prática, calcada na liberdade, afirma a dialogicidade, superando a dominação e a perspectiva antidialógica dos processos educativos bancários, que tem o outro como sujeito passivo do processo. Aqui se entende esse conceito concebendo o papel do terapeuta ocupacional social como agente de ação educativa, na dimensão ético-política e técnica, que pode perpassar suas praxes nos diferentes setores de serviços, como na educação, na assistência social, na justiça, entre outros. Logo, essa ação, não se restringindo somente ao locus da educação na escola, já que para Freire o sentido da educação como prática da liberdade perpassa todos os processos do encontro e do fazer com o outro, onde um e outro são sujeitos ativos. A ação para a liberdade se configura como tal. Se for autenticamente reflexiva, procurando de forma constante o desvelamento da realidade e a imersão das consequências para uma compreensão crítica dessa realidade concreta, a problematização da realidade que perpassa os sujeitos tem centralidade. Freire, 1987. Para a melhor compreensão da educação como prática da liberdade e a sua contribuição para a terapia ocupacional social, serão expostos pontos-chave iniciais para uma ação profissional pautada na educação como prática da liberdade, o compromisso ético-político, a criticidade, problematização, a democratização e a rigorosidade técnico-científica. Na chave do compromisso ético-político, pressupõe-se a superação do viés da neutralidade, entendendo que as condições de poder que geram a exclusão social é resultado das relações sociais engendradas na e para a desigualdade estrutural e em opções políticas, ou seja, o terapeuta ocupacional deve ser vigilante sobre as diretividades de suas práticas, tomando-se o questionamento. Sua praxis se realiza a favor de que e de quem, contra o que e contra quem. Freire, 2005, página 28, grifos nossos. Sua resposta implica o imperativo ético para se posicionar de forma progressista, ou não, assumindo-se como agente articulador de transformação, ou não, que impõe a responsabilidade e requer a indissociabilidade entre ação técnica e política. Basaglia e Ongaro Basaglia, 1977, Malfitano, 2005. A chave da criticidade e problematização orienta a ação terapêutica ocupacional que procura desvelar a razão de ser das coisas. Freire, 1992, página 51. Em um processo de interrogação da realidade, trazendo à tona o que está ocultado por ideologias contraditórias e dominantes. O terapeuta ocupacional e os sujeitos para os quais direciona sua ação são agentes dessa iluminação a partir de seus saberes. Isso pressupõe a problematização dos sujeitos e de suas relações com o mundo, fortalecendo uma consciência intencionada para a leitura crítica da dialética social, tanto de seus aspectos macro como microsociais, mas, sobretudo, das possibilidades e limitações em torno da inserção social da população alvo da intervenção, lançando-se mão de estratégias que favoreçam o desenvolvimento de uma curiosidade crítica indócil.
Freire, 1996. A chave da democratização perpassa a ação a partir do momento em que o terapeuta ocupacional, na praxis conjunta, rompe com a hierarquia de poderes e saberes, fundada no autoritarismo, e busca forjar uma ação baseada na tolerância e no respeito pela opção de cada sujeito e das suas múltiplas formas de existir materialmente e subjetivamente. Porém, sempre exercendo a função de desafiar os sujeitos a problematizar suas opções e condições, sem impor formas de se conceber a vida, mas evidenciando o seu saber técnico sobre determinados aspectos da vida cotidiana. Freire, 2013, 1987. Já a chave da rigorosidade técnico-científica se estabelece pela necessidade do profissional exercer a sua intervenção sem perder o rigor da sua ação no núcleo técnico-científico, filiado ao uso de estratégias, recursos e tecnologias que devem estar a serviço dessa intervenção, sendo competente no seu agir profissional. Seria contraditório e, nesse referencial insustentável, forjar uma prática direcionada para a liberdade de forma licenciosa ou espontaneísta. Essas chaves podem direcionar a ação terapêutica ocupacional social para a liberdade, sendo que exemplificamos a seguir a construção de oficinas de atividades dinâmicas e projetos, Lopes et al., 2014, como espaços que podem viabilizar práticas para a liberdade. Segundo Lopes et al., 2014, página 595, abre aspas, terapia ocupacional social utiliza as atividades como um recurso mediador do trabalho de aproximação, acompanhamento, apreensão das demandas e fortalecimento dos sujeitos individuais e coletivos para os quais direciona sua ação. Fecha aspas. Nesse sentido, a oficina pode tornar possível o encontro intersubjetivo, com a finalidade de articular a busca de ampliação e de reconhecimento social do sujeito ou grupos, voltando-se para suas necessidades em nível micro e macro social. Ademais, é espaço de convivência, experimentação, constituição subjetiva, do encontro, do fazer junto, a partir de atividades, dinâmicas e projetos que proporcionam um momento de que fazer, ação e reflexão, que se voltem para a vida dos sujeitos, para pensar em sua atuação no mundo e para formular soluções em relação a processos de desumanização, construindo possibilidades de vida. Malfitano, 2016. Sob o viés de Freire, 1987, esse fazer nas oficinas pode se colocar enquanto uma praxis para a liberdade, na medida em que se tornar, de fato, espaço de trocas e diálogos para engendrar intervenções e recriação do cotidiano dos sujeitos, para, abre aspas, defesa da autonomia, da cidadania e do direito e pela busca das novas estratégias de construção e ou fortalecimento dos coletivos. Fecha aspas. Gagleigo, 2016, página 65. Que são limitados em suas vivências de cotidiano e inserção social, assumindo esse espaço crítico, político, democrático, de forma a fomentar a possibilidade de mudança. Freire, 2013. A educação como prática da liberdade, abre aspas, deve ser compreendida como um momento ou um processo ou uma prática onde estimulamos as pessoas a se mobilizar ou a se organizar para adquirir poder. Fecha aspas. Shore em Freire, 1986, página 27. Assim, a prática profissional precisa ter também como foco o conflito, abre aspas. A parteira da consciência, fecha aspas, Shore e Freire, 1986, página 106. A explicitação dos conflitos individuais coletivos é um desafio a ser enfrentado para os sujeitos formularem movimentos de negociação cultural, social e relacional, pautados pela ampliação e facilitação da participação social, pelos projetos de futuro, pelo pertencimento social e, portanto,
pelo fortalecimento das redes sociais de suporte e do acesso a bens e direitos sociais. Barros Herol, 2002, Barros, 2007. Ou seja, no enfrentamento de conflitos produzidos nas inserções sociais individuais e coletivas em busca da cidadania plena, entendendo que o exercício da cidadania se coloca a partir do momento em que os sujeitos estão intervindo na sociedade, decidindo, escolhendo, avaliando, fazendo, tomando a história nas mãos em prol da justiça social. Freire, 2001. Desse modo, abre aspas, compreendo o terapeuta ocupacional como alguém capacitado para criar estratégias conjuntas de ampliação de oportunidades. Malfitano, 2016, página 123. Oportunidades, fecha aspas, né? Dentro do reconhecimento da vocação ontológica e histórica do ser, mais dos sujeitos, entende-se que a estrutura contraditória e deformadora do sistema socioeconômico e cultural, da ética do mercado, da colonização, da opressão, condiciona os sujeitos, mas não os determina, reconhecendo a história como possibilidade. Freire, 2013, 1996. Colocando a intervenção profissional a serviço da intervenção democrática de nossa sociedade. Freire, 2013, página 54, grifos do autor. A educação como prática da liberdade se articula diretamente com os conceitos de dialogicidade e conscientização de forma dependente. A prática dialógica implica dois processos essenciais para a terapia ocupacional social: os investimentos nas relações e no encontro para a construção do vínculo, a praxis terapêutica ocupacional mediada pelo fazer, pensar, construir, formular, projetar, junto com os sujeitos, implica o, abre aspas, reconhecimento do outro, do encontro com a alteridade, fecha aspas, Barros Herol, 2002, página 200. Esses são movimentos essenciais para a construção de vínculo, entendido aqui como uma relação de respeito e confiança entre sujeitos e terapia ocupacional social. O respeito e a confiança são bases para o diálogo, mas não acontecem a priori. Fazem parte de um processo que é resultante do estar junto, para a composição de momentos de pronúncia e denúncia do mundo, intencionados para a transformação. Freire, 1987. Assim, a alteridade para a constituição do vínculo em perspectiva freiriana pressupõe o diálogo, o encontro intersubjetivo, a intercomunicação dentro de um mundo de comunicação, no qual um corpo consciente, intencionado ao mundo, à realidade, fala sobre a realidade e mediatiza a relação, estabelecendo uma relação dialética comunicativa, em que não há sujeitos passivos ou isolados, mas sempre no encontro e no dizer a palavra. Abre aspas. O sujeito pensante não pode pensar sozinho. Não pode pensar sem a coparticipação de outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. Não há um penso, mas um pensamos. Fecha aspas. Freire, 1983, página 45. Sob essa ótica, o terapeuta ocupacional social assume um compromisso para o estabelecimento de uma relação dialógica, na compreensão profunda das necessidades e histórias de vida do outro. É para forjar uma prática pautada na colaboração, Freire, 1987, que se dá com o entendimento de como vivem indivíduos e coletivos, objetiva e subjetivamente, em dimensão dialógica entre o mundo material e os sentidos significados atribuídos, vividos e também sonhados, em um fazer terapêutico ocupacional que se aproxima ao círculo de cultura do encontro intersubjetivo. 2. A ação profissional articulada na dimensão territorial, comunitária e cultural. Os aspectos e cotidianos, formas de se estar no e como o mundo,
formas de se estar no e como o mundo, a articulação, as relações e redes sociais nos territórios de existência, as relações comunitárias, as expressões culturais e os modos de viver dos sujeitos precisam ser entendidos, aprendidos de forma radical. A prática se dá nas trocas para conhecer essas dinâmicas e os seus significados materiais e simbólicos, em que o terapeuta ocupacional, abre aspas, expondo sua leitura de mundo aos grupos, aprende com eles. Mais ainda, aprende com os oprimidos as manhas indispensáveis à sua resistência e de que elitistamente se fala às vezes como falta de caráter dos deserdados. Fecha aspas, Freire 2013, página 107. Portanto, é emergente compreender a verdade do povo, seus modos de inserção social, que muitas vezes saem de padrões tidos como, abre aspas, normalidade, fecha aspas. Nesse sentido, Malfitano, 2016, página 123, sinaliza que a ação profissional deve, abre aspas, reconhecer as múltiplas formas de integração, inclusive as marginais e ilegais, e mediar o processo, quase sempre conflitivo, de acesso a alguns bens sociais e as possibilidades de participação autônoma na vida social. Fecha aspas, sendo a dialogicidade fundamental para isso. Sendo assim, o profissional depende, abre aspas, da capacidade que tenha de abrir-se à alma da cultura onde se deu ou está dando a experiência. Abrir-se à alma da cultura é deixar-se molhar, ensopar das águas culturais e históricas dos indivíduos envolvidos na experiência. Fecha aspas, Freire 2005, página 110. Isso não quer dizer que vai se realizar uma ação terapêutica ocupacional que aceita tudo sem questionamentos, em uma ingênua confiança, Freire 1987, mas em uma disponibilidade do profissional para compreender em seu contexto e história as experiências dos sujeitos, a fim de se poder construir juntos processos de ampliação de alternativas. O desafio é a negociação para a construção conjunta de respostas a demandas postas pelos sujeitos, em que o terapeuta ocupacional social, a partir de seus saberes, engendra e propõe ações, ao mesmo tempo em que a população-alvo, dentro de seus saberes e formas de exigência, vai igualmente propondo, dialogando sobre suas necessidades, expectativas, saberes e desejos. O conhecimento e o respeito mútuo entre o profissional e o sujeito são essenciais para se estabelecer projetos conjuntos, na partilha e troca de saberes, sendo o diálogo força sustentadora do vínculo da confiança. Nos encontros, no diálogo, mediatizados pelas estratégias e recursos da terapia ocupacional social, cabe ao profissional, abre aspas, desafiar os grupos populares para que percebam, em termos críticos, a violência e a profunda injustiça que caracterizam sua situação concreta. Mais ainda, que sua situação concreta não é destino certo, algo que não pode ser mudado. Fecha aspas, Freire, 1996, página 31. No sentido de agregar aos saberes processo de conscientização. A conscientização ultrapassa a simples tomada da consciência sobre a sua realidade contraditória e limitadora. A conscientização é um prolongamento disso. Exige reflexão crítica, análise e conhecimento rigoroso da realidade concreta, desocultando verdades escondidas por ideologias dominantes. Ou seja, não é apenas a constatação, mas alcança a razão de ser, que necessita a partir dos saberes populares, mas não obstante ultrapassá-los. Com a construção de uma rigorosa compreensão do status quo, a conscientização resulta em inserção e participação social. Há movimentos que evidenciam
os condicionamentos estruturais, mas também oferecem insumos para formular caminhos para o enfrentamento e a transformação. Freire, 2005. Agora é uma citação. Sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos colocamos geram quase sempre barreiras de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar o mundo, sei também que os obstáculos não se eternizam. Freire, 1996, página 28. O terapeuta ocupacional social toma, então, a conscientização como diretiva, que deve ser construída em conjunto com o outro, compondo os saberes populares e o seu próprio fazer técnico, integrando-os em formas de compreender e transformar o mundo, mas indo além, em busca de uma curiosidade epistemológica e metódica. Freire, 2013. Para a elaboração dos saberes mais críticos que almejam o sujeito que os sujeitos fortaleçam suas possibilidades, seus direitos, reconheçam seus deveres, suas potencialidades em viver vidas e cotidianos múltiplos. Freire, em 1987, coloca isso como um processo que desafia e provoca os sujeitos para vislumbrar o inédito viável, que emerge dentro das possibilidades de participação e vivências do cotidiano, transpondo as situações limites, abre parênteses, barreiras ou dificuldades de acesso aos bens sociais, fragilidades em suas redes de suporte, impedimentos no exercício de autonomia, na prática do cotidiano, nas atividades significativas, que precisam ser superadas a partir de atos limites. Na negação do dado como condição intransponível, fecha parênteses. Assim, como consequência da objetivação das situações limites, propõem-se praxes transformadoras, autolimites, e que requer a negociação e a formulação de estratégias, tendo a ação terapêutica ocupacional potencial para contribuir para a constituição do inédito viável, em outras palavras, para alcançar o que antes se tinha como inviável, como a vivência justa e digna da existência dentro das dinâmicas sociais e cotidianas. 3. Considerações finais. Os referenciais freirianos são potentes para pensar e realizar praxes comprometidas com a libertação de sujeitos e grupos subalternizados, oferecendo referências para compreender relações de opressão e se forjar possibilidades de transformação, podendo o terapeuta ocupacional social utilizar tais conceitos no denunciar e anunciar de um modo mais justo, com diálogo, liberdade, conscientização, transposição de situações limites. As formulações de Paulo Freire são provocadoras para a elaboração de uma praxis de maneira ampliada, porém não menos rigorosa, possibilitando a compreensão do, abre aspas, movimento do real, da história e da vida em seu contexto, fecha aspas. Parros Herol, 2002, página 102. Essencial para sulear a terapia ocupacional social em ações comprometidas com a superação da malvadez do capitalismo, para o fazer de um mundo menos perverso, utilizando suas estratégias em conjunto com os sujeitos para uma emancipação social e pessoal voltada para a humanização.